Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos avançar em mais um estudo deste livro, Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Livro ditado pelo espírito Caibar Schutel e recebido através da mediunidade de Adriana Glasser e Abel Glasser. No vídeo anterior nós conhecemos a história do Grupo dos Políticos, grupo este ligado ao Grupo dos Nefastos. Neste vídeo, portanto, vamos conhecer a história de um novo grupo, também ligado ao Grupo dos Nefastos. E a história, então, que vamos conhecer é a do Grupo dos Manipuladores. Tratava-se de uma sala de reuniões com uma mesa retangular imensa, receptiva a diversas cadeiras e todas destinadas aos conselheiros daquela entidade benemérita. Eles preparavam-se para debater a atualização do Estatuto da Organização e o seu destino. Este era o quadro do plano físico. Porém, ao lado de cada cadeira, postava-se um desencarnado, pertencente a uma horda caracterizada pela missão de destruir o consenso e promover a discórdia, impedindo o bom funcionamento da entidade. Eram 25 conselheiros, incluindo o presidente da Assembleia, e havia exatos 25 obsessores, dedicados com exclusividade a influenciar um a um. Some-se a esse cenário outros espíritos maldosos que percorriam os corredores externos da entidade para causar distúrbio nos encarnados que por ali estivessem. Não se deve subestimar as forças do mal, pois elas não são estranhas aos próprios encarnados, que também agem maldosamente. Os obsessores eram encarnados outro dia, e cortados os laços com a matéria em face do desencarne, optaram eles pela vida errante das zonas umbralinas. Estavam bem preparados pela força da união e da subjugação. Enquanto isso, a partir da abertura dos trabalhos, os encarnados começaram a refletir as suas mazelas, concretizadas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela prepotência e pelo complexo de superioridade. Todos esses ingredientes causavam furor nos desencarnados, que viram facilitado o seu trabalho. É comum em agrupamentos humanos a chaga da autoridade, síndrome do complexo de superioridade, unido a outros defeitos graves de caráter, a ponto de existir sempre o dono da verdade, ou os donos da verdade, que insistem em conduzir os trabalhos para que o seu pensamento prevaleça ao final, certo ou errado. Eis a parcela do orgulho, que veda o entendimento e castiga o consenso. O presidente encarnado pronunciou-se e começaram os trabalhos por meio da leitura da ata e do projeto de alteração regimental. Enquanto o secretário da instituição fazia a leitura, iniciou-se a movimentação dos obsessores para manipular cada um dos presentes. Temos um projeto elaborado pelo engenheiro Augusto, demonstrando a perfeita viabilidade de ampliar as nossas dependências, a fim de atender crianças portadoras de enfermidades mentais. Gostaria que o Conselho o aprovasse para darmos início às obras.
falou em tom firme o presidente. Meu prezado amigo Júlio, respeito a sua posição de presidente de nossa instituição, mas é preciso colocar em debate o tema em questão. Será mesmo necessário ampliar nossas dependências, se nem mesmo conseguimos sustentar as atuais ocupações de nossa instituição? Proferiu um conselheiro. Um assunto tão nobre, de entidade destinada a concretizar obras de caridade, jamais deveria gerar discussões hostis e rudes. Porém, os discretos sopros de ideias malévolas, a cargo dos obsessores presentes, foram assimilados pelo presidente e, na sequência, pelo conselheiro. Diante disso, iniciou-se uma acirrada discussão, envolvendo inclusive vários outros conselheiros. O ambiente estava bem preparado para rupturas e contendas, conforme planejado pelos obsessores. Desandou o ambiente harmonioso, passando a imperar a ruína do entendimento. A partir desse estágio, ofensas verbais foram trocadas e os ânimos atingiram o seu ápice de irritação. Subitamente, o presidente da instituição deu um soco na mesa e gritou: "Eu sou o presidente desta entidade. Cabe a mim, principalmente, decidir os rumos de nossa instituição. Sinto que estou agora amparado pelo meu mentor, que afirma o acerto da minha decisão." Ao invocar a intervenção do mentor, quando na verdade se tratava de um obsessor, o presidente buscou o conforto da legitimidade dada por entidades espirituais elevadas à sua posição. E não somente isso, mas ao modo que se expressou. Os demais membros do conselho se calaram. Houve um silêncio perturbador, até que um deles interveio. "Vamos adiar essa decisão para o próximo encontro. Afinal, os ânimos estão mais exaltados do que deveriam." Sugira uma prece de sustentação da casa. E essa oração era tudo o que os obsessores queriam evitar, pois efetivamente poderia atrair a proteção dos mentores da casa. Durante a prece, luzes intensas tomaram o ambiente e, por absoluta repugnância àquele forte clarão, os maldosos espíritos dali partiram. Fim do encontro, cada conselheiro se despediu e partiu para casa. O presidente, desconcertado pela sua inflexibilidade e pela cólera manifestada de público, ao se despedir de todos, reiterava que aquela expressividade energética foi um comando do mentor. Olhares tortos e um franzimento das testas demonstravam a incredulidade dos que saíam do recinto. Lido então este conteúdo ligado ao grupo dos manipuladores, vamos conhecer a anotação de Caibar Schutel a respeito desses espíritos. Quando a cisânia se instala em qualquer tipo de reunião, o ambiente está nitidamente favorável a espíritos malignos, que têm espaço de sobra para agir, buscando um envolvimento íntimo com os encarnados e obsediando-os. Se isto ocorre em encontros realizados nas entidades de caridade, basta projetar o mesmo cenário para quadros muito mais complexos e os resultados podem ser guerras catastróficas para a humanidade
dentre outras desgraças. A única fórmula efetiva para contornar o assédio espiritual negativo é a humildade e a tolerância. Afinal, inexiste mentor a demonstrar aspereza no trato e na imposição de vontade. Quando isto ocorre, há uma decorrência natural da obsessão. Os espíritos manipuladores estão sempre apostos para empreender maldades. Resta ao encarnado o preparo para evitar esse envolvimento com fé e com resignação. Caibar Schutel então nos apresenta neste relato um cenário distinto do cenário anterior que conhecemos com relação ao grupo dos políticos no vídeo anterior. Aquele grupo dos políticos estava atuando em zona umbralina, nas furnas umbralinas. E ali eles estavam se digladiando por poder, por território, por dominação. Aqui não. Aqui nós temos o grupo dos manipuladores, espíritos obsessores, que estão atuando no cenário do plano físico. Aqui onde nós estamos, na contraparte material do planeta Terra. Sendo assim, este relato nos aponta duas questões. Nos aponta duas questões importantes. A primeira é a questão da manipulação. E a segunda questão é da minha defesa em relação à manipulação. Então, existe a manipulação? Existe. E como é que eu me defendo de uma manipulação? Como é que eu faço? Existe um caminho, existe uma estratégia, existe uma defesa? Ou nós estamos vulneráveis? E seja o que Deus quiser. E é um relato gravíssimo. Porque Caibar Schutel busca um exemplo agudo, para que esse relato sirva de alerta. Alerta para todos nós. Um alerta gigantesco com relação à manipulação. E por que eu digo que esse é um exemplo agudo? Porque a obsessão está acontecendo dentro de um local físico onde, teoricamente, não deveria acontecer. Aqui, o relato apresenta o seguinte: instituição benemérita, uma organização voltada para auxiliar as pessoas. Ele não está tratando aqui de uma empresa, de um escritório, de uma indústria, de uma organização não governamental, de uma organização governamental, nada disso. Caibar vai buscar o exemplo de um local que ajuda as pessoas, uma instituição, uma associação benemérita, e que ali está havendo uma manipulação seríssima, gravíssima, daqueles que respondem pela instituição. Imaginemos o seguinte: eu estou andando com meu carro, andando a pé, passando por uma rua qualquer, e observo um prédio. Olho o prédio e tem um muro. Nesse muro está lá escrito, ou tem uma placa, enfim, com os seguintes dizeres: instituição tal, 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 auxílio à pessoa tal, 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 apoio à pessoa tal, tal, tal. E eu observo e penso: nossa, que legal, né?
Aí dentro eles fazem um trabalho bonito, auxiliam as pessoas, acolhem as pessoas, dão suporte, etc, etc, etc. E qual é a impressão que eu fico? De que ali é um lugar diferente. Porque do lado dessa instituição pode estar ali fisicamente uma indústria. E uma instituição que acolhe as pessoas é naturalmente diferente de uma indústria. A indústria tem um objetivo, a empresa tem um objetivo, o escritório tem um objetivo, o comércio tem um objetivo. A instituição benemérita tem um outro objetivo, que é o de ajudar, auxiliar, etc, etc. Então a impressão que eu tenho do lado de fora é essa. Que legal. Penso comigo, aí dentro, as pessoas têm boa vontade, as pessoas desejam fazer o bem, as pessoas buscam sempre o melhor do outro. Buscam auxiliar o outro para erguer o outro. E é o que eu penso. E se eu já tenho algum entendimento espiritual, também penso. Aí dentro, só espírito elevado trabalha. E sigo em frente. Vou embora. Fico com esse pensamento. E aqui Caibar Schutel tira a cortina e nos apresenta o que acontece dentro dessa instituição que eu do lado de fora não observo. Ele apresenta o que acontece no plano físico e na contraparte espiritual. Então isso aqui é um alerta. Porque o que acontece nessa instituição benemérita, que teoricamente não deveria acontecer, acontece também na indústria, no comércio, na organização não governamental, na governamental e em todos os lugares. Porque aonde há um local, há um espírito. Ou encontram-se ali muitos espíritos. Nós é que não os vemos. Então o que estava acontecendo ali? Uma reunião. 25 conselheiros. Se há 25 conselheiros, a instituição é grande. Não é uma portinha. Não é um casebre. Não é um quarto e cozinha. A coisa é grande. Tem secretário, tem presidente, tem todo um esquema montado, uma estrutura para que essa organização exista. – 25 conselheiros, incluindo o presidente, se reúnem ali. Sala grande, mesa grande, tudo grande. Qual é a intenção? Discutir o quê? Discutir o futuro, o destino, né, o futuro da instituição e o estatuto da organização. Uma reunião séria. Para você definir um futuro, um destino, um amanhã, coisa séria. 25 cadeiras. Chega um conselheiro, chega outro, pá. Ao lado de cada cadeira havia um espírito. E não era o mentor daquele que estava chegando para a reunião. Um espírito obsessor. E o mais grave, um espírito obsessor pertencente a uma horda caracterizada, uma horda específica, um grupo específico com uma missão. Uma missão, um objetivo, uma intenção. Destruir o consenso, promover a discórdia. Esse era o objetivo. Eles não estavam interessados ali
nas questões familiares de cada um, nas questões do trabalho de cada um. Eles estavam interessados em destruir a instituição, impedindo o bom funcionamento da entidade. Um grupo, uma horda, com a intenção de destruir aquele trabalho. E aonde você observar qualquer núcleo de apoio à pessoa, qualquer que seja, existem ali espíritos trabalhando para que aquele núcleo seja destruído. Qualquer serviço. Se você agora, na sua casa, onde você trabalha, não interessa, resolver montar algo, alguma coisa que vá ajudar a auxiliar o outro, em breve tempo você irá chamar a atenção do plano espiritual inferior. E um grupo, ou alguns grupos, poderão começar a trabalhar para derrubar essa edificação que você está edificando. E por que isso acontece? Por que esse grupo, essa horda, desejava destruir essa instituição? Porque a instituição estava auxiliando espíritos que esse grupo desejava ver na vala. Que esse grupo desejava que eles não se erguessem, que eles não mudassem. Então, ao invés de eu atacar o espírito, eu ataco a entidade. Porque sem a entidade, esse que está sendo auxiliado não consegue se reerguer. Fica sem a esperança. O que eles querem aqui é matar a esperança daqueles que são ajudados. Porque o homem sem esperança já está morto. Porque Caibar nos alerta: não subestime o mal. Os espíritos atrasados, inferiores, maldosos, perversos, que desejam praticar o mal, às vezes eles têm um alvo e eles atacam aquele alvo. Quando eles não conseguem atingir o alvo, eles mudam a estratégia e passam a atacar aqueles que estão próximos ao alvo. Procuram desestabilizar o alvo, porque aquele alvo desestabilizado é suscetível ao ataque deles. Então o obsessor deseja te atacar, mas você está plena, uma rocha, fortaleza. Eles não conseguem chegar em você. Eles vão então em quem? Nos que estão próximos a você. Pai, mãe, filho, filha, esposo, marido, irmão e irmã. Vão no seu chefe, no seu líder, no seu gerente, no seu coordenador. Vão no seu colega de trabalho. Eles vão atacar aqueles que estão próximos a você, para que estes, através da ação deles no plano físico, desestabilizem você. Você está tranquilo. Eles atacam o seu chefe começa a te perturbar. Seu chefe transforma a sua vida num inferno. Você começa a ficar irritado. Pronto. Irritou-se. Abriu a brecha para o seu algoz te atacar. É assim. E eles são pacientes. E aqui ele diz, naquele caso, estavam bem preparados pela força da união e da subjugação. Então ali, não era qualquer grupo que estava trabalhando para desestabilizar a reunião. A reunião.
desestabilizando aquela situação, eles vão criando as pequenas rupturas. E muito cuidado com essas pequenas rupturas. Porque a queda não se dá num precipício. É de degrau em degrau que a gente cai. Como é de degrau em degrau que a gente sobe. As pequenas rupturas que vão acontecendo. Ou como diz Caibar, cisâneas. Pequenas cisâneas. Estou no meu ambiente de trabalho, uma irritação aqui com esse colega. Com aquele que está ali na outra baia. Uma outra irritação na hora do almoço com outra pessoa. E aí a gente vai construindo todo um cenário de rupturas. E quando nós construímos isso, acontece o que está aqui no texto. Acontece o que está aqui. Quando Caibar diz: os reencarnados facilitam o trabalho dos obsessores pelas suas próprias atuações. Mas ali era tão séria a questão que cada obsessor cuidava de um conselheiro só. Como ele diz aqui, dedicados com exclusividade a influenciar um a um. Eu chego na reunião, sento na cadeira, o obsessor fica aqui atrás de mim. Sabe o que ele faz? Ele coloca a mão aqui no meu ombro, ou ele coloca a mão na minha nuca, ou ele coloca a mão na minha cabeça, ou ele coloca a mão na minha testa. É assim que eles fazem, para criar a conexão. Se eu estou com uma conexão ligada à espiritualidade superior, ele não consegue se aproximar de mim. Não consegue. Porque quando eles fazem uma prece no final da reunião, que foi uma catástrofe, eles fogem por causa da luz. Porque cada um desses 25 conselheiros chegaram a essa reunião, com seus mentores. Essa horda não enxerga o espírito elevado. Para que isso fique claro, muitas pessoas desconhecem essa informação. O espírito elevado, ele está numa faixa de vibração na qual o espírito que está abaixo dele, mais atrasado, não o enxerga. Só vai enxergar esse espírito elevado se esse espírito elevado se deixar ser visto. Senão ele não enxerga. Então ali havia 25 espíritos reencarnados, que eram os conselheiros. Haviam 25 espíritos desencarnados, obsessores. E haviam 25 mentores também ali. 25, 50, 75 espíritos naquela sala. Uma continha que eu estou aqui fazendo básica. Poderiam haver mais espíritos ali. Como nas cercanias haviam espíritos. Espíritos maldosos que percorriam os corredores da instituição, causando o quê? Distúrbio, perturbação. Quanto mais o ambiente ficar perturbado, mais fácil para a espiritualidade inferior atuar. Quanto mais equilibrado, harmonioso, sereno for o ambiente, mais difícil para eles atuarem. Não tem segredo. Um ambiente, para que ele fique sereno, depende das pessoas serenarem seus espíritos.
o que não aconteceu aqui. Na reunião, os ânimos ficaram exaltados. Por conta da intuição da obsessão. O presidente, naquele momento, daquele grupo, discute com um conselheiro. Outros também entraram ali naquela situação, naquele circuito. A desestabilização foi total. Um ou outro pode ter se mantido sereno? Claro. Com certeza. Mas o grupo inteiro precisa estar em harmonia, em sintonia, num padrão vibratório único. Isso é muito difícil de acontecer. Então, para que isso aconteça, como é que eu devo agir em um caso como esse? Imaginemos que eu faça parte de um grupo como esse, em uma instituição ou num serviço voluntário. Como é que eu faço para que a gente adquira um padrão vibratório geral? Que não haja muita distorção entre os seres que ali estão. Como é? Preparação. Aqui, uma instituição benemérita. Não diz se é atrelada a alguma religião. E aí vem uma grande confusão. Espírito tem a ver com alguma religião? Não. Espírito é uma criação de Deus. Deus tem a ver com alguma religião? Não. Deus é Deus. Então, espírito é espírito, Deus é Deus. O homem, na sua caminhada, criou as religiões. Elas foram acontecendo. E, teoricamente, religião é para religar com Deus. Se você vai religar, é porque você não estava ligado, ou perdeu a ligação. Então, eu vou religar. Tudo bem. Mas o espírito está acima da religião. A caridade que eu faço depende de alguma religião? Atuar num serviço voluntário, numa associação, instituição assistencial, benemérita, está atrelado a alguma religião? Não. É uma atitude. Uma ação que eu tomo. Um desejo que eu quero. Então, para que eu possa harmonizar o preparo, o início de qualquer situação relacionada a um evento, a uma reunião ou algum serviço voluntário, eu, como espírito, faço uma preparação. Uma preparação. Nessa preparação, eu solicito o amparo de Deus. O amparo da espiritualidade superior. O amparo de quem quer que seja que possa nos ajudar no decorrer das tarefas de maneira harmoniosa. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que fazer uma oração está ligada à religião. Então, vou fazer uma reunião. Vamos fazer uma preparação? Vamos. Mas não vamos rezar. Porque eu sou católico, aquele é evangélico, aquele é umbandista, aquele é budista, aquele é ateu. Não vamos rezar. Quando eu não faço a preparação, eu não harmonizo. Eu não defino uma linha de sintonia padrão. Eu não abro a possibilidade dos espíritos superiores estarem presentes e atuantes. Tudo fica estranho.
tudo fica estranho. Então, quando existe a preparação e o encerramento, eu estou cerceando a ação de espíritos obsessores. Quando não existe a preparação e o encerramento, aí é o vai da valsa. Entra quem quer, sai quem quer. Espiritualmente, logicamente. Aí, nós temos, além da questão do grupo, as questões íntimas. E olha só, a partir da abertura dos trabalhos, começou a reunião. O que começa a ser exaltado no grupo? O quê? Egoísmo. Olha ele aqui. O pai de todas as mazelas. Egoísmo. Orgulho. Vaidade. Prepotência. Complexo de superioridade. Esse é ótimo. Síndrome do complexo de superioridade. Isso tudo se aliava aos desvios de comportamento, aos graves defeitos de caráter de cada um. E isso é comum em agrupamentos humanos. Nós observarmos a chaga da autoridade. Aqui quem manda sou eu sou o presidente, eu fui eleito. Você sabe com quem você está falando? É a chamada carteirada, né? Carteirada é quando aqueles que detêm algum cargo, em geral, né, público, tiram, né, a carteira e tem lá uma carteirinha dizendo que ele é um político, que ele é um policial, que ele é isso, aquilo, etc. Você sabe com quem você está falando? E mostra a carteira. É a pequenez humana. Não surpreende. Os que ficam surpreendidos é porque não estão atentos, porque o planeta Terra é para abrigar esse tipo de gente. O nosso planeta é um planeta hospital, um planeta prisão, um planeta escola e um planeta subúrbio. Então, aqueles que ficam indignados em encontrar essas mazelas morais, intelectuais, espirituais, é porque não estão atentos à destinação deste planeta. E essas mazelas que Caibar nos traz aqui, a gente constata isso em qualquer lugar, né? O orgulho, o egoísmo, a prepotência, a arrogância, qualquer lugar. Pronto. É só acender uma faísca que pega fogo. Discussão. E aí eles vão discutir. E o pior, o tal presidente aqui diz que o mentor dele é que está intuindo ele, quando na verdade é o obsessor dele que está intuindo. Os obsessores se divertem com essa pseudo-sapiência do homem reencarnado. Se divertem. Eles vão dando corda. Eu sou seu mentor. Eu sou seu mentor. E aquele presidente acha que, de fato, ele é o mentor, mas ele é o obsessor. E muita gente esquece que o obsessor é aquele que estava aqui no plano físico, antes de morrer. Morrer fisicamente. Ele estava aqui. Eu estou aqui agora. Morri. Pá. Desperto no plano espiritual. Tenho a escolher o seguinte. Desejo
Elevar-me ou desejo trabalhar nas sombras? Os convites são feitos. Os obsessores eram encarnados outro dia. Depois de cortados os laços da matéria, eles optaram pela vida errante nas zonas umbralinas. Escolha. É o que a gente faz o tempo inteiro. Se você está aqui até agora é porque você escolheu. E no final, Caibar diz o seguinte: se a obsessão acontece em casas de caridade, imagine fora das casas de caridade. Imagine. É por isso que existem as guerras, os embates, as dissensões, as rupturas. Por causa disso. A única fórmula, atenção agora, a única fórmula efetiva para contornar o assédio espiritual negativo, assédio espiritual negativo, é a humildade e a tolerância. Espíritos manipuladores estão sempre apostos para empreender. Empreender o quê? Maldades. Resta a nós o preparo para evitarmos esse envolvimento. Sou eu quem evito o envolvimento. Humildade, força de vontade, tolerância, fé e resignação. Então eu tenho a questão da manipulação. Assédio espiritual. Assédio é aquela coisa que nós não desejamos. Assédio é quando uma pessoa ela está impondo ao outro uma ação, um constrangimento que o outro não deseja. Assédio espiritual, eu não vejo o espírito. Como é que eu faço para me defender? Como é que isso funciona? Vamos coletar algumas informações aqui. Livro dos Espíritos, questão 459. Já falei em vários outros vídeos. E ele é pertinente, essa questão é pertinente aqui também. Questão 459. O quanto os espíritos influem na vida do homem? Interrogação. Pergunta Allan Kardec, a espiritualidade superior. Resposta. Mais do que imaginais, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Em geral, nós somos controlados e manipulados. Qual é o tema do estudo de hoje? O grupo dos manipuladores. Eu vou ler de novo, na íntegra aqui. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Interrogação. Resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que acreditas, credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Não, não me dirige não. Não. Não é isso que o presidente daquela reunião estava pensando? Não era exatamente isso? Que era o mentor dele que estava orientando ele? E na verdade era o obsediador? Está aqui. Uma coisa completa a outra. Uma peça encaixa na outra. Temos então pensamentos. Eu tenho pensamentos que me é próprio. E eu tenho outros pensamentos que são sugeridos.
E é isso que estava acontecendo aqui. O espírito que estava ali praticando a obsessão, ele estava sugerindo, falando mentalmente para aquele presidente. Houve então uma conexão entre eles. Então, quando o espírito pensava, o presidente captava. Então vamos lá, questão 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Interrogação. Então eu tenho dois tipos de pensamentos. O meu, interno, e um que vem de fora. É isso mesmo? É o que pergunta Kardec. Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam. Olha lá. Vários pensamentos me alcançam, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e isso é que vos coloca na incerteza. Então eu tenho uma dúvida, e estou sendo bombardeado por pensamentos internos e externos. Pensamentos meus e pensamentos de espíritos que estão me influenciando. Pois que tendes em vós duas ideias que se combatem. Duas ideias que se combatem. Devo fazer, não devo fazer? Devo ir por aqui, não devo ir por aqui? Questão 464. Como então distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Tem a ver com a questão 460 que eu acabei de falar. Eu estou recebendo uma intuição, como o presidente ali da reunião estava recebendo. Como é que eu vou distinguir? Se a intuição é de um bom espírito, que deseja o meu bem, ou de um espírito que deseja me prejudicar? Resposta. Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Livre arbítrio, pensamento, reflexão, meditação. O presidente daquela reunião já estava com os seus sentidos, sua emoção à flor da pele. Porque a prepotência, a arrogância, a atitude autoritária estava ali. Como é que um espírito elevado se aproxima de uma pessoa nesse estado? Não dá. Ele não está apto, aberto a receber a intuição. O espírito se afasta. Quando o espírito elevado se afasta, quem que se aproxima? Aquele que não é elevado. Estudai a coisa. Você está com um pensamento na tua mente? Pensa sobre ele, é teu. Esse pensamento, se colocado em prática, vai gerar o que para você? Espírito elevado só vai orientar no bem. O caminho é esse. Somos nós os responsáveis por nós mesmos. Mas por que então Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Resposta. Essa é a questão 466. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Se você tem dentro de você, como ele diz aqui, o bem e a fé, você será aprovado. Ou se será. Porque falar qualquer um fala.
Sou um homem de fé, sou um homem de bem, ele é um homem de fé, ela é uma mulher de bem. Falar é fácil. Então terá que provar. E aí quando tem que provar é que o bicho pega, né? Aí o bicho pega. Questão 525. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Tem espíritos aqui agora. Eles influem nos acontecimentos da vida? Resposta: seguramente, visto que te aconselham. Visto que te aconselham. Essa é a questão 525. Aconselham. Porque nós vimos na questão 464 como distinguir os pensamentos. Nós estamos sendo aconselhados. Cabe a nós captar esse conselho e direcionar ele. Se ele for elevado, entender que ele é elevado, botar em prática. Se ele não for elevado, tira ele do caminho, joga ele no lixo e esquece. Porque vai trazer dor de cabeça. E para fecharmos esse estudo, vamos na questão 475. Pergunta: pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se de sua dominação? Então eu tenho a obsessão, tenho a influenciação, estou numa situação difícil. A espiritualidade superior não consegue se aproximar de mim. Então eu consigo me libertar dessa dominação? Resposta: pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Vontade firme. Jesus já nos disse: tem de boa vontade. Não é à toa que ele falou isso. Então nós temos a manipulação que acontece o tempo inteiro. Se há uma manipulação, existe o manipulador e existe o manipulado. O manipulado precisa trabalhar para não estar nessa posição. Depende dele. Tolerância, humildade, fé e resignação. São apenas algumas pílulas que a gente toma. Naquela reunião, 25 homens reencarnados no plano físico, 25 obsessores no plano espiritual e 25 mentores. Os mentores deixam a coisa acontecer. É a escolha de quem está aqui no plano físico. Eles não vão interferir no livre-arbítrio. Eles não vão atuar para afastar o obsessor. Porque o obsessor depois é atraído novamente pela pessoa, por causa da atitude dela. Orgulho, egoísmo, os complexos que Caibar nos apronta e tantas outras coisas. Sou eu que atraio, sou eu que afasto, a partir do que eu desejo para mim. Não adianta ficar colocando culpa em terceiros ou dando desculpas. A desculpa não cola. É a reflexão deste estudo. Grupo Os Manipuladores. No próximo vídeo, vamos para o grupo dos hipócritas. E assim vamos fechar o grupo dos nefastos, com o estudo dos políticos, manipuladores e hipócritas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.